Sejam bem-vindos ao canal Enriquecer da Palavra. Vamos ao início de mais uma história do livro sagrado. Antes de se tornar o grande apóstolo Paulo, ele era conhecido como Saulo de Tarso. Tarso era uma cidade próspera situada na Cilícia, uma importante região do Império Romano. Conhecida por sua cultura, comércio e ensino, Tarso abrigava uma das universidades mais respeitadas da época, rivalizando até com Atenas e Alexandria. Foi nesse ambiente de conhecimento e influência que Saulo nasceu e cresceu. Ele era judeu de nascimento, pertencente à tribo de Benjamim e, ao mesmo tempo, possuía cidadania romana, um privilégio raro e valioso. Essa dupla identidade, judaica e romana, mais tarde se tornaria fundamental em sua missão evangelizadora. Desde jovem, Saulo foi educado segundo os costumes e tradições do povo de Israel. Seus pais eram profundamente religiosos e zelosos pela lei de Moisés. Quando ainda era jovem, foi enviado a Jerusalém para estudar sob a orientação de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres fariseus do Sinédrio. Ali, Saulo mergulhou nos estudos das Escrituras e tornou-se um fariseu dedicado, apaixonado pela lei e firme defensor das tradições judaicas. Sua personalidade era marcada por intensidade, disciplina e convicção. Tudo que fazia, fazia com zelo. Um zelo que, inicialmente, o levou a perseguir os seguidores de Jesus, acreditando estar defendendo a pureza da fé de seus antepassados. Mal sabia ele que esse mesmo zelo, um dia, seria usado para anunciar o Evangelho de Cristo aos confins da terra. Antes de se tornar o apóstolo Paulo, Saulo era temido pelos seguidores de Jesus. Com seu conhecimento profundo da lei e sua formação farisaica, ele acreditava estar prestando um serviço sagrado a Deus ao combater o novo movimento cristão que se espalhava por Jerusalém e pelas regiões vizinhas. Para Saulo, os discípulos de Jesus representavam uma ameaça à tradição e à pureza da fé judaica. Ele via os cristãos como hereges, que desrespeitavam a lei de Moisés e desviavam o povo do verdadeiro caminho. Movido por esse zelo cego, Saulo recebeu autorização dos sacerdotes para perseguir, prender e até condenar à morte os que seguiam o caminho, como eram chamados os primeiros cristãos. Um dos episódios mais marcantes desse período foi o martírio de Estevão, o primeiro cristão a morrer por testemunhar sua fé. As Escrituras relatam que Saulo estava presente naquele momento, aprovando a execução e guardando as capas dos que o apedrejavam. A partir dali, a perseguição se intensificou. Saulo passou a ser temido e respeitado, tornando-se uma figura de autoridade nas ações contra os discípulos de Cristo. Ele invadia casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão, acreditando estar servindo à vontade divina. Mas Deus tinha outros planos. No coração de Saulo, tão convicto e determinado, havia um espaço preparado para a transformação mais profunda que alguém poderia viver. O mesmo homem que um dia perseguiu o nome de Jesus, em breve, seria chamado a anunciar esse nome ao mundo inteiro. Em meio ao seu fervor religioso e desejo de eliminar o movimento cristão, Saulo planejou uma nova missão: partir para a cidade de Damasco, onde acreditava haver muitos seguidores de Jesus. Com cartas de autorização dos sumos sacerdotes, ele partiu decidido a prender todos os que invocavam o nome do Senhor. Mas no caminho, algo extraordinário aconteceu. Um momento que mudaria para sempre a história do cristianismo. Enquanto viajava, uma luz intensa vinda do céu o envolveu. Saulo caiu por terra e ouviu uma voz poderosa que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Atônito e temeroso, ele respondeu: "Quem és tu, Senhor?" E a voz respondeu: "Eu sou o Jesus, a quem tu persegues. Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer." Ao abrir os olhos,
Saulo percebeu que estava cego. Seus companheiros o conduziram pela mão até Damasco, onde permaneceu 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Dias de silêncio, arrependimento e profundo quebrantamento diante de Deus. Enquanto isso, o Senhor falava com um discípulo chamado Ananias, ordenando-lhe que fosse até Saulo. Temendo o perseguidor, Ananias questionou, mas Deus o tranquilizou, dizendo: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Obedecendo, Ananias entrou na casa onde Saulo estava, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho, enviou-me para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele voltou a ver. Foi então batizado e começou uma nova vida, não mais como perseguidor, mas como pregador do Evangelho. Aquele encontro no caminho de Damasco não foi apenas uma mudança de destino, mas uma revelação do amor e da graça de Deus, capaz de transformar o maior opositor em um dos mais fervorosos apóstolos da história. Depois de sua conversão, Paulo se tornou um dos maiores missionários da história do cristianismo. De perseguidor dos seguidores de Cristo, passou a ser o mais ardente pregador do Evangelho, dedicando toda a sua vida a anunciar a mensagem da salvação. Impulsionado pelo Espírito Santo, Paulo realizou 3 grandes viagens missionárias, percorrendo cidades, atravessando mares e enfrentando perigos constantes para levar a palavra de Deus a judeus e gentios. Em cada cidade ele pregava, fundava comunidades cristãs e formava novos discípulos. Sofreu perseguições, prisões, naufrágios e até apedrejamentos, mas nunca desistiu de sua missão. Seu amor por Cristo era mais forte que o medo. Durante essas viagens, Paulo escreveu cartas, conhecidas como epístolas, que hoje fazem parte do Novo Testamento. Nessas cartas, ele orientava as comunidades, ensinava sobre a fé, corrigia erros e compartilhava palavras de esperança e encorajamento. Entre as mais conhecidas estão as cartas aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, além das cartas pessoais a Timóteo, Tito e Filemão. Suas palavras ecoam até hoje. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A cada carta, Paulo revelava não apenas sabedoria espiritual, mas também um coração sensível e amoroso. Ele se preocupava com os fiéis, exortava com firmeza, mas sempre com ternura e fé. Por onde passava, deixava comunidades transformadas, unidas pela fé em Jesus Cristo. Paulo foi, sobretudo, um mensageiro incansável, um exemplo de perseverança e entrega total à missão divina. Sua vida mostrava que o verdadeiro apóstolo não busca reconhecimento humano, mas apenas cumprir a vontade de Deus, mesmo diante das maiores provações. Mesmo diante de tantas viagens e vitórias espirituais, a caminhada de Paulo não seria fácil. O apóstolo enfrentou prisões, açoites, falsas acusações e abandono, mas jamais perdeu a fé. Em Jerusalém, foi preso injustamente por pregar a Cristo. Como cidadão romano, apelou para ser julgado em Roma, e assim, mesmo sob custódia, continuou evangelizando. Durante seu período de prisão, Paulo não se calou. Escreveu algumas de suas cartas mais profundas, cheias de esperança e consolo, mostrando que as correntes do corpo jamais podem aprisionar um coração que pertence a Deus. Em suas últimas palavras conhecidas, escritas a Timóteo, ele declarou com serenidade e fé: "Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé." Em Roma, Paulo foi condenado à morte sob o governo do imperador Nero. Por ser cidadão romano,
foi decapitado. Um fim digno, silencioso e corajoso. Não há registros precisos sobre a data exata de sua morte, mas o seu legado ecoa há mais de 2000 anos. De perseguidor a perseguido, de inimigo da fé a pregador do Evangelho, Paulo viveu uma das transformações mais extraordinárias da história humana. Seu testemunho continua inspirando gerações de cristãos ao redor do mundo, lembrando-nos que ninguém está tão distante que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Hoje, Paulo é reconhecido como um dos maiores pilares da Igreja, autor de grande parte do Novo Testamento e símbolo de coragem, entrega e fidelidade. Sua história é mais do que um relato do passado. É um convite para todos nós. Um convite a seguir firmes na fé, a pregar o amor de Cristo e a jamais desistir do propósito divino, mesmo quando tudo parecer difícil. Porque, como Paulo, também fomos chamados para lutar o bom combate e guardar a fé até o fim. Se você assistiu o vídeo até aqui, não se esqueça de deixar o like, compartilhar com amigos e familiares e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe.